Por aqui, o nosso ciclo de aperto monetário começou antes e a taxa de juros deve ser mantida pelo Copom em 13,75% ao ano na semana que vem. É a previsão da Associação Brasileira de Bancos, que aponta também uma queda de juros a partir do mês de agosto. Bora falar com a Raquel Amorim, que vai trazer para a gente as informações, a expectativa do mercado com relação a essa reunião. Raquel, bom dia para você. Oi, Carol, bom dia. Boa tarde já, Carol. Os sinos da Catedral aqui do Rio de Janeiro me indicaram meio-dia em ponto. Carol, juntas mais uma vez neste sábado para falar da expectativa para a reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, marcada para terça e quarta-feira da semana que vem. Apesar da evolução favorável no cenário econômico do país, com queda recente da inflação, inclusive de modo mais acelerado que o esperado, a Associação Brasileira de Bancos entende que a Selic deverá ser mantida no atual patamar, juros em 13,75%. Mas o cenário prospectivo abre espaço para cortes já a partir do mês de agosto, de acordo com a Associação Brasileira de Bancos. A avaliação da manutenção da taxa em junho e queda em agosto, ela está sustentada em uma série de fatores baseados na dinâmica inflacionária. Então, entre os principais pontos, a entidade destaca a redução da pressão nas medidas subjacentes, a deflação nos preços de atacado, a forte queda na inflação implícita nas negociações dos títulos públicos, a redução dos preços das commodities internacionais em reais, entre outros. O salto da economia doméstica no primeiro trimestre deste ano também deu nova força para a previsão de corte de juros. Só para a gente ter uma ideia, de janeiro a março, o Produto Interno Bruto, o PIB, teve alta de 1,9%, acima do esperado por analistas, puxado pelo agronegócio. Especialistas ouvidos pela CNN dizem o seguinte: após a reunião do Copom de agosto, a expectativa é de redução da Selic para o patamar de 12% e para o fim do ano que vem, a previsão para a taxa básica de juros da economia é de 9,5%. Os especialistas afirmam ainda que reduções mais agressivas podem ocorrer. Isso vai depender de uma queda ainda maior da inflação e da convergência para o centro da meta de forma mais rápida. Então, agora, para a reunião da semana que vem, Selic deverá ser mantida nos 13,75% e ficamos na expectativa para os cortes a partir do mês de agosto. Carol, eu volto com você. Obrigada, Raquel. E nos últimos dias, o cenário econômico foi marcado pelas expectativas e discussões justamente em torno dessa decisão da taxa básica de juros do país, já diante dessa reunião do Copom. A pressão para o corte da Selic aumenta com a inflação dando sinais de que está desacelerando, como disse a Raquel Amorim. Nessa sexta-feira, a FGV divulgou o IGP-10, que é uma prévia da inflação. E o dado veio melhor do que o esperado. O Fernando Nakagawa tem os detalhes para a gente. Gente, na próxima semana, na quarta-feira, o Banco Central vai decidir o rumo da taxa básica de juros. A taxa Selic está atualmente em 13,75% e tem uma baita discussão, muita pressão do mundo político, dos empresários, até de parte do mercado financeiro, para que o Banco Central comece a cortar o juro, já que a inflação tem dado sinais cada vez mais frequentes de que está desacelerando, ou seja, que a preocupação do Banco Central não deveria ser tão grande como a vista há vários meses. Além disso, a gente teve boas notícias nas últimas semanas, como, por exemplo, a aprovação lá na Câmara dos Deputados da nova regra para as contas públicas e também, nesta semana que está terminando, a indicação da Agência de Classificação de Risco Standard & Poor's de que a perspectiva da nota brasileira, da avaliação feita sobre a economia do Brasil, melhorou. Isso indica mais confiança internacional com a nossa economia. E na próxima semana, Roberto Campos Neto e a equipe com outros 8 diretores lá do Banco Central vão decidir o juro com mais um dado que foi conhecido nesta sexta-feira. A Fundação Getúlio Vargas divulgou a prévia da inflação do mês de junho, esse mês que tem pouco mais de 15 dias. E nesses primeiros dias do mês, há 2 sinais muito fortes de deflação. Deflação é quando os preços caem, tanto para o consumidor como também nos preços para as empresas. Para o consumidor,
a queda foi de 0,18%. É bem discreta, 0,18% para o consumidor. Mas para as empresas, os preços no atacado caíram 3,14%. Em 12 meses, os preços para as empresas, a inflação para as empresas tem uma queda acumulada de quase 10%, 9,6%. E vários preços importantes da economia brasileira estão caindo, continuam caindo no mês de junho, segundo esse dado da Fundação Getúlio Vargas. Cito alguns deles só para vocês terem uma ideia. Óleo diesel caiu neste mês de junho 15,8%. O milho caiu 15,6%. E o minério de ferro 8%. São preços importantes para a economia, já que são matérias-primas para várias outras coisas. Tomara que isso chegue ao consumidor. E será que o Banco Central vai se sensibilizar com o corte do juro na próxima semana? O mercado financeiro acho que ainda não, que vai ser só em agosto. Quer ver? Para entender qual é o pensamento do Banco Central na quarta-feira.